Olá a todos, estamos iniciando mais um estudo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos, um estudo do nosso projeto do ano, a Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 24 de novembro, queremos dar continuidade ao último livro da Bíblia, ao estudo deste livro, do livro de Apocalipse. Vamos estudar os capítulos 7 a 9. Vamos juntos? Iniciando, então, pelo capítulo 7, onde nós temos os seguintes destaques. Os 144 mil selados de Israel, a visão dos glorificados. Vamos à leitura na Nova Almeida, são 17 versículos que dizem assim: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder, para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eis a leitura do capítulo 7 do livro de Apocalipse. No comentário a respeito deste capítulo, no Manual da Sociedade Bíblica, nós vemos que aqui estamos diante de um interlúdio. O povo de Deus é selado. Os 4 ventos talvez correspondam aos 4 cavaleiros do capítulo 6 que nós lemos ontem. E nesse caso, João vê as forças de destruição sendo detidas, enquanto Deus coloca a sua marca de proprietário em todos os que lhe pertencem. Aos cristãos não foi prometida a vida tranquila na terra,
mas atravessando a grande perseguição, alcançarão a vida de perpétua tranquilidade do céu. E talvez uma questão que muitos tenham dúvida aqui é acerca do número 144 mil. Há religiões que trabalham até com a hipótese deste número ser literal e de que apenas 144 mil seriam salvos. E elas estão redondamente enganadas. O número 144 mil, como grande maioria dos números aqui no livro de Apocalipse, é um número simbólico, que simboliza a totalidade do povo de Deus. 12 tribos de Israel, vezes 12 apóstolos, vezes 1000. É um sinônimo da grande multidão. E assim nós temos este significado especial. Israel indica, neste caso, não uma nação, mas o povo de Deus, os fiéis do Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento. Vamos à leitura do capítulo 8, onde nós temos 2 destaques, o 7º selo e o incensário de ouro, as 7 trombetas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombeta. Lembrando que os selos, haviam sido já abertos, mas apenas 6. E aqui no capítulo 8 nós teremos a abertura do 7º selo. Vamos à leitura do capítulo 8, são 13 versículos. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então, vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a 1/3 parte da terra. Foi queimada a 1/3 parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas do mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a 1/3 parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e 1/3 parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Eis a leitura do capítulo 8. Então nós temos esta abertura do 7º selo. Um silêncio solene segue a quebra do último selo e somos levados ao tempo do fim. E a visão de João a respeito das 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas estão no capítulo 8, onde nós temos os 6 primeiros juízos que se seguem ao toque das trombetas, fazendo alusão às pragas do Egito registradas em Êxodo. As trombetas que sinalizam o juízo divino são paralelas
aos 7 selos, com a diferença de que os juízos se intensificam. As orações do povo de Deus têm um papel importante em tudo isso. As trombetas soam com um tom de advertência. Os juízos, embora severos, não são totais. Sua intenção é fazer com que o povo caia em si. Em linguagem simbólica, João descreve 4 calamidades que atingem o mundo natural: a terra, o mar, a água e os céus. Os ais da águia solitária dão a entender que o pior ainda está por vir. Os juízos restantes afetam diretamente a humanidade. Então, se as pessoas pensam quantas coisas difíceis ocorrerão com base no capítulo 8, e toda essa destruição, o mar ficando vermelho como sangue, estrelas caindo e a poluição das águas, elas não perdem por esperar, porque nós vemos que tudo iria piorar muito, segundo João. Vamos ao capítulo 9, nosso último capítulo de hoje, onde nós temos como destaques a 5ª trombeta e a 6ª trombeta. Vamos à leitura destes 21 versículos. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte, e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro ai passou. E eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, e assim nesta visão pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é,
aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Até aqui a leitura do capítulo 9. No capítulo 9, então, nós temos a quinta e a sexta trombeta. São soltas forças demoníacas, gafanhotos monstruosos que picam como escorpiões, servos do destruidor, como esse tal de Abaddon ou Apolião, né, que significa destruidor. Mas Deus lhes estabelece um limite de tempo. Um gafanhoto de verdade vive em média 5 meses. E embora seu alvo sejam seres humanos, eles não têm poder para tocar aqueles que pertencem a Deus. Os gafanhotos torturam as pessoas. Os anjos que são soltos após o toque da sexta trombeta, com seus exércitos, têm o poder de matar dentro de certos limites. Mas mesmo diante das advertências mais temíveis, o povo se recusa a mudar de vida. Este é o mundo em que vivemos, um mundo que resiste a Deus até o fim. Um mundo que fabrica os seus próprios deuses. Um mundo que não tem padrões morais e não se perturba diante de crimes, imoralidades e roubos. E assim nós observamos como é chocante estas cenas de abertura de selos, de toque de trombetas, destruição, morte. Dias difíceis seguirão a abertura dos selos, ao toque das trombetas, mas não haverá arrependimento, nem mesmo diante destes flagelos. Retomando então os ensinamentos, nós podemos entender que as imagens que João tem acesso em suas visões são imagens chocantes, imagens de destruição, imagens que aterrorizariam qualquer pessoa. Por outro lado, não deixa de ser consolador saber que os cristãos terão uma marca e serão protegidos de maneira semelhante àquela em que os judeus, os israelitas, foram marcados, tiveram os batentes de suas portas marcadas pelo sangue do Cordeiro. E assim, o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos no Egito durante a 10ª praga, mas não entrou na casa do povo de Deus. Eu quero ler aqui, para finalizarmos, um quadro intitulado Para Entender o Apocalipse, de autoria de Richard Bauckham. E talvez isso nos ajude também a compreender um pouco mais o livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse é a profecia que conclui e se constitui no clímax de toda a Bíblia. Ele completa a mensagem de todos os profetas bíblicos, mostrando como o reinado de Deus sobre toda a sua criação será finalmente estabelecido. Os leitores, de modo geral, entendem que se trata do livro mais obscuro do Novo Testamento. E para não incorrer nas mesmas interpretações errôneas de muitos que tentaram explicar o livro no passado, é fundamental levar-se em conta o tipo de literatura que ele apresenta. O Apocalipse é ao mesmo tempo uma carta circular e uma profecia apocalíptica. Para lê-lo de forma correta é preciso levar em conta estes dois fatores. Então, primeiro precisamos levar em conta que é uma carta circular. É uma carta circular enviada às 7 igrejas da província romana da Ásia, no final do 1º século da era cristã. As mensagens a essas igrejas, contidas nos capítulos 2 e 3, não são em si mesmas cartas, mas introduções, uma para cada igreja, ao restante do livro. Cada mensagem é uma análise profética da situação de uma dessas igrejas. Cada uma se volta para uma variação local de um contexto ou problema mais amplo, que será abordado nas profecias do restante do livro. Isto significa que, da mesma forma como não podemos ler uma carta de Paulo sem levar em conta o contexto dos primeiros leitores da mesma,
não deveríamos esperar entender o Apocalipse se não levarmos em conta a situação dos primeiros leitores. Por mais que o Apocalipse mostre o cumprimento definitivo dos propósitos de Deus para o mundo, ele não faz isso sem referir-se diretamente à situação em que se encontravam os primeiros leitores do texto. Ele conclama a esses leitores e ouvintes a participarem da vitória de Deus sobre as forças anticristãs daquele tempo e lugar, ou seja, o poder e a influência de Roma e da cultura pagã. Como revela uma leitura das 7 mensagens, nem todos aqueles cristãos estavam sendo perseguidos. Muitos deles estavam se safando da perseguição, adaptando-se ao poder de Roma e aos costumes dos pagãos. Vocês lembram da igreja que era morna? Laodiceia? O Apocalipse foi escrito não apenas para infundir coragem naqueles que já estavam sofrendo, mas também para incentivar os covardes a darem um claro testemunho a favor de Deus e para capacitá-los a enfrentar a perseguição que se abateria sobre eles, caso fossem fiéis a Jesus Cristo no contexto em que viviam. Mas além de carta circular, o livro de Apocalipse é também uma profecia apocalíptica. Os primeiros leitores desse livro estavam muito mais familiarizados com a literatura apocalíptica, porque ela é encontrada na Bíblia, por exemplo, em Daniel 7 a 12. Eles estavam muito mais familiarizados do que nós. E o propósito das visões repletas de imagens e figuras simbólicas não era ocultar ou obscurecer, mas evocar uma compreensão imaginativa. O significado do simbolismo é transmitido em muitos casos através de alusões ao Antigo Testamento ou através de alusões a fatos do mundo em que viviam os primeiros leitores. O profeta descreve como foi levado ao céu para ver o mundo da perspectiva celestial de Deus. Em visão, ele é também levado ao final que se encontra no futuro, para ver o presente à luz do propósito final que Deus tem para o mundo. O mundo descrito nessas visões é aquele em que viviam os primeiros leitores do Apocalipse. Mas esse mundo é visto sob uma perspectiva bem diferente daquela que caracterizava a ideologia dominante daquele tempo. Essa perspectiva bate de frente com a ideologia imperial romana, desmascarando o engano da idolatria e revelando em seu lugar a verdade última das coisas. Apesar das evidências em contrário, o poder supremo não pertence à besta, mas a Deus. E a vitória final será alcançada, não por meio da violência, mas através do testemunho da verdade, em meio ao sofrimento. Ao dar aos leitores a possibilidade de entender isso de forma imaginativa, as visões os capacitam a fazer frente às mentiras da besta e seguir a Cristo em sua fidelidade sacrificial, que se dispõe até mesmo a enfrentar a morte. A relevância do Apocalipse para leitores de outras épocas reside no poder que ele tem de possibilitar a análise de cada situação em que o reinado de Deus parece ter sido subvertido pelos poderes deste mundo à luz dessa perspectiva celestial. O objetivo do Apocalipse não é o de simplesmente informar a respeito do futuro, mas de capacitar os cristãos a viverem do jeito que o propósito final de Deus para o mundo exige. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com o estudo de Apocalipse, capítulos 10 a 12. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.